Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Como estamos? Vamos conversar um pouquinho? Vamos trocar um pouquinho de informação hoje? Oi, Bruna, tudo bem? Simone. Vamos entrando, gente. Vamos entrando, vamos conversar um pouco. Vamos trocar um pouquinho de informação. Vamos falar sobre o pai, sobre dinheiro, sobre constelação familiar. Tem bastante coisa aqui pra gente conversar. Vamos entrando. Boa noite. Oi, Vivi, tudo bem? Oi, Simone. Oi, boa noite, tudo Boa bom? noite, tudo bem? Tudo? E aí? Hoje vamos trocar um pouquinho de informação? Vamos. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre constelação, sobre pai, sobre dinheiro, sobre sucesso. Isso mesmo, isso mesmo. E aí a gente quer agradecer, né, quem já está aqui, vai agradecer quem vai vir, porque a gente, né, vai vir com certeza mais pessoas, mas a gente já vai iniciando, né? Sim. Então o nosso tema hoje é sobre prosperidade e dinheiro começam com o pai, né? E isso é uma realidade muito verdadeira. Só que antes de a gente entrar no nosso tema, eu gostaria de trazer bem rapidamente, Simone, os conceitos, né, da constelação. As três ordens do amor, os três pilares, ou as três leis, né? Chame como quiser, que na verdade é tudo a mesma coisa. Oi, Sim. Polly, tudo bem? Seja bem-vinda. E aí, eu gosto sempre de trazer essa introdução, porque expande um pouco, né? Então, a constelação familiar, ela foi criada pelo Bert Helling e ela é baseada em três leis. Se sairmos dessas três leis, com certeza teremos problemas, né? Então, bem brevemente, eu vou trazer essas três leis e aí a gente pode estar entrando no tema. Tudo bem? Pode ser assim? Sim, Então, ótimo. bom. Então, vamos lá. Então, a lei da hierarquia. A lei da hierarquia, em tudo, se nós olharmos, tem a hierarquia. Na religião tem hierarquia, na escola tem hierarquia, na educação tem hierarquia, na sociedade como um todo tem hierarquia e na família também tem. Então, é os bisavós, os avós, os pais e os filhos. E nós, como filhos, precisamos ficar no nosso lugar. Quando saímos do nosso lugar, perdemos a força. Temos problema. Depois, a gente vai para a lei do pertencimento. O que é a lei do pertencimento? Nada, nem ninguém, nenhuma situação pode ser excluída. Quando algo, alguém, alguma situação for excluída, dará um jeito de ser compensado. E isso nunca é de forma agradável. E por último, nós temos a lei do equilíbrio. O que é a lei do equilíbrio? É a lei entre o dar e o receber. A lei entre o dar e o receber, ela funciona de igual para igual, 50%. Então, no trabalho, colegas de trabalho, 50% cada um. Um dá, recebe, dá, recebe. E essa dança, essa dinâmica. No relacionamento entre marido e mulher, namorados, é a mesma coisa, né? Então, o marido, a esposa dá, o marido vai lá, recebe, dá mais um pouquinho, a esposa recebe, dá mais um pouquinho, e assim o relacionamento vai crescendo. Aonde que há exceção entre o dar e o receber? Na relação com os pais. A relação com os pais, ela funciona muito. Eu gosto sempre de usar metáfora. É o jeito que eu gosto de explicar as coisas. Então, se nós olharmos, é como se fosse a cachoeira e a lagoa. Então, os pais, eles são a cachoeira. Eles só emanam a água. A lagoa, normalmente embaixo de uma cachoeira tem uma lagoa. A lagoa somos nós, filhos. Então, os pais dão e nós recebemos. Essa é a dinâmica entre o dar e receber dos pais, né, Simone? Sim. E aí, quando nós, e aí nós vamos já entrar no nosso tema, eu quero pegar esse gancho e entrar no nosso tema, e o que acontece conosco às vezes?
Às vezes nós nos fechamos para esse receber dos nossos pais. E quando nós nos fechamos no receber dos nossos pais, nós entramos nesse tema, né? Onde o dinheiro não consegue ficar, onde o dinheiro às vezes nem aparece, né? Compreende? Sim, é bem E, assim mesmo. né? É. Sim, sim. E aí, né, diante de tudo isso que eu trouxe e que a gente vai discutir aqui, a relação do dinheiro e do pai, a relação do dinheiro e da prosperidade está totalmente conectada com o pai. Quanto mais conectados nós estamos ao nosso pai, especificamente o pai, né? Mais, mais mais vai fluir a questão financeira. E aí, deixa eu, deixa eu pegar aqui, porque também fiz umas anotações, né? Que é muita informação. É, né? É muita coisa, né? É. E aí, isso é o mais complicado, né, Simone? Porque é tanta informação e daí tu lapidar tudo isso em poucas palavras não é tão simples, né? Não. Então, assim, isso tudo que eu trouxe na questão do dinheiro e do pai é para a gente perceber que nós, filhos, nós olhamos o nosso pai, nós olhamos o nosso pai com os olhos da nossa mãe. E aí, quando a gente traz isso, né, Simone, não para culpar ninguém, né? Não para culpar nós mães, ou. Não, não é isso. A gente traz essa informação para a gente perceber que isso dá para ser corrigido de alguma forma. Né? Que lá depois a gente até né, vai orientar e tal. Mas isso dá para corrigir. Não há culpado, é a dinâmica que tinha naquele momento. Mas nós, filhos, nós vamos olhar o nosso pai com os olhos da nossa mãe. E aí, às vezes, aquela mulher lá está tão ferida, né, diante de tudo que aconteceu com a vida dela, naquele relacionamento, que o filho ele vai tomar uma postura de ficar do lado mais. O filho sempre vai tomar uma postura de ficar do lado mais fraco. E é aí que nós nos complicamos. Porque daí a gente entra na soberba, achando que sabe mais que o pai, achando que tem condições de cuidar da mãe, e aí o dinheiro vai embora. É, a Por gente quê? sai do nosso lugar, né? Isso. A gente sai do nosso lugar. O Bert Helling trazia isso com muita clareza. Quando nós saímos do nosso lugar, nós perdemos a força. Porque aí a gente toma o lugar do pai para ajudar a mãe Isso. e a postura, como tu falou, a postura de salvadora, né? Dessa soberba, dessa arrogância de achar que eu vou resolver tudo, eu vou dar conta, se o meu pai não dá conta, eu vou dar conta. E isso tudo é inconsciente, né? Claro. É tudo inconsciente, ninguém faz porque quer fazer. É tudo Isso, muito. isso, isso. E já é um pouco do ser humano também entrar nessa dinâmica de salvar. E aí, quando é mãe, se torna muito mais potencializado, né? Tu quer a todo custo salvar. E aí tu vai sim acusar aquele homem que é teu pai, que está na postura de pai, porque ele não é o teu homem, ele é o homem da tua mãe e é com ela que ele tem que se resolver. Mas a gente toma aquela dor, Sim. né? A gente, né, na nossa ingenuidade de criança, a gente toma aquela dor. E aí coloca ali, Simone, dá uma chamada aí, no sentido de que quem está realmente harmonizado com o pai, coloca ali no chat, ou quem não está, né? Para a gente até debater isso, porque é um assunto bem interessante, né? Como está a tua relação com o teu pai? Né? Você que está aí ouvindo, que está interagindo aí com a gente, né? Tá uma relação legal, o dinheiro tá assim, ó. Ah, Adriana, eu tô numa relação super legal com meu pai é o meu herói, meu pai é tudo de bom pra mim. Também não é uma relação saudável. Por quê? Porque eu coloquei meu pai num pedestal. Tudo que é o extremo não funciona bem. Sempre o caminho do meio, sempre o equilíbrio. A ordem já diz isso. Compreende? Né, Simone? O que tu Sim. me diz? É, porque muitas vezes as pessoas pensam, não, mas eu tá tudo bem com meu pai, né? Eu sempre me dei muito bem com meu pai, eu sempre tive problema com a minha mãe e mesmo assim as coisas não fluem. Então a gente coloca, como tu falou, a gente coloca o pai num pedestal, né? Aquela ilusão, cria aquela ilusão de homem perfeito, Uhum. né? É. Coloca um peso que não é dele, né? Isso. E aí a gente fica nessa e achando que não, tá tudo certo, né?
Tá tudo certo, não tenho problema nenhum com meu pai, tá tudo certo. Então, às vezes também a gente fica naquela dependência, né? Naquela dependência emocional, né? Com o pai, naquela coisa toda. E isso não é saudável também, porque a gente também acaba sendo nosso lugar. A gente acaba tomando o lugar da nossa mãe. Uhum. É verdade? É, isso mesmo. E aí, né, Simone, qual é o papel, né? E aí a gente entra bem agora no nosso tema, né? Qual é o papel do pai na nossa estrutura? Então, o pai, ele tem a base do pai na nossa vida é uma base interna. Então, vamos lá. Somos 50% nosso pai e 50% nossa mãe, né? Como já falei. Imagine assim, ó. Eu tô lá caminhando na rua, uma perna minha é o meu pai, outra perna minha é minha mãe. Tô caminhando. Se eu machuco uma perna, se eu tenho dificuldade de andar com uma perna, eu já vou andar mancando. Já tô capengando na vida, né? Vamos dizer que eu não me relaciono bem com o meu pai, já tô capengando na vida. E às vezes eu tô também não me relacionando bem com a minha mãe, daí mesmo que eu nem ando, aí a minha vida é totalmente travada. Então, essa postura interna, esse movimento interno, essa estrutura interna do pai, ela é extremamente importante, porque é ela que me dá força, segurança, para mim avançar na vida, para mim fazer o que precisa ser feito, entende? E aí a gente precisa entender que o pai também tem o lugar dele. Né? E se a gente nega isso, a gente também nega o dinheiro. E nega uma parte da gente também, né? Ah, sim, Como, bem como você colocado. falou, como tu falou, a gente 50% de cada um, então a gente acaba negando uma parte nossa também, né? Uhum. Aquela É, parte daquela força de ir para a vida, né? De tomar a força do masculino, né? Do nosso pai ali e ir para a vida, né? Então, essa tua colocação é bem interessante, e é bem isso mesmo, a gente nega uma parte da gente mesmo. A gente se nega. E aí, na negação, nada flui. não. Né? Na negação, nada flui. E aí, né, trazendo essa fala, o pai é o alicerce. Né? Alicerce para a vida adulta, a ponte para a vida adulta. Mas se eu fico lá na minha criança, nas dores lá da minha mãe, nas minhas dores, na cobrança que aquele pai teria que ser diferente do que ele é, eu não avanço. Não. E também para quem, né, quem tem, como tu falou antes, tem cria aquela ilusão do pai perfeito, também não avança. Também não tem como avançar. Porque Né? fica naquela criança esperando o príncipe encantado. E isso vai Uhum, influenciar em várias áreas da nossa vida, né? E aqui em específico a gente está falando do financeiro, né? Do dinheiro, do sucesso, né? Da prosperidade. Então, a, essa questão, essa ilusão que a gente cria, né? Também acaba atrapalhando na questão do avançar, porque a gente não cresce, né? A criança não sim. consegue enxergar o, o pai e a mãe como eles são, com as suas dores, com os seus problemas, que eles são dois seres humanos também cheios de problemas, e aí você também não consegue seguir na vida, né? Né? E essa tua fala, Simone, ela me traz um gancho aqui, no sentido de que é, é, se eu não estou com os olhos adulto, né, com os olhos de adulto, olhando para os meus pais e vendo que antes de ser pai, né, eu vou falar o pai especificamente, antes de Sim, ser pai, esse homem é um homem comum, né? sim, É isso que nós temos que entender. Isso é um processo, um passo da cura. Porque quando eu consigo olhar para o meu pai e para minha mãe com honra, com respeito, e entender que ele é um homem comum, comum, e que antes de ser pai, ele era um homem comum e continua sendo um homem comum. E ele vai dar o que ele pode dar. Só que a sim. gente, na nossa dor da criança, a gente quer a perfeição. E não vai ter perfeição. Nunca tem, né? É, O pai, ele é a direção e a ação. Ele direciona e impulsiona, né? Tu sim, também vê desse jeito? sim.
Porque é ele que leva, como a gente aprende nas constelações, né? Como o Bert fala, é o pai que leva para a vida, né? Que nos direciona para o caminho, né, da vida, né? Que nos impulsiona. E a força que vem dele, né? Então, quando a gente não tem essa força, não, né, não tem, vê o nosso pai, ou rejeita o nosso, né, o pai, a gente perde essa força e a gente não consegue realizar na vida. Né? E Aquelas não, pessoas que começam que começam um projeto e nunca terminam, começam uma faculdade e nunca termina, né? Não conseguem terminar nada na vida. isso mesmo. Não tem completude de nada, né? Nada ou procrastina, né? Procrastina, Sim, procrastina, procrastina o tempo todo, né? É, sim, isso mesmo. Então, o pai é isso, é a pulsão de vida, é o pulsar, é a direção, é a ação. Não dá para tocar uma vida, não dá para realizar. Para começar, não dá nem para começar qualquer projeto sem ter o pai consigo. O pai internalizado. Quando eu falo pai, gente, é assim, ó. Não é o pai no sentido de. Então eu tenho que honrar meu pai, então eu tenho que ir lá almoçar todo domingo com ele. Não é isso. Não é isso. É um honrar interno, né? É um honrar, é um introjetar. Eu gosto muito dessa palavra, é um introjetar. Ele está aqui comigo o tempo todo. O tempo todo eu respiro. O meu respirar, 50% é do meu pai, né? 50% é da minha mãe. E aí, quando eu não assumo isso, quando eu não deixo introjetar o pai dentro de mim, eu vou ficar capenga, eu vou ficar com aquela perna lá, mancando lá na vida. Não, não, não dá para ser diferente. não, não. Né? E aí também vale falar que aí a pessoa às vezes vai dizer assim, mas eu me dou bem com o meu pai e o dinheiro vem, só que ele nunca fica na minha vida. E aí vem a frase do Bert que a gente conhece, né? Com a mãe o dinheiro vem. E com o pai o dinheiro fica. Então, Sim, com a mãe, o dinheiro sempre vai vir, se eu estou harmonizada com a minha mãe. Agora, se eu estou harmonizada com meu pai, ele vai ficar na minha vida, né? O ficar que eu digo, Simone, é no sentido assim, ó, de eu ter o dinheiro e conseguir fazer bons projetos, conseguir fazer boas coisas para minha casa, para minha família, boas viagens. É nesse sentido, né? Não é aquele sentido que o dinheiro vai porque eu gasto com saúde, porque eu gasto com despesa de carro, que bateu o carro, acidente, ou qualquer coisa assim ruim, entendeu? Não é nesse sentido que eu tô falando, é desfrutar do dinheiro, sim, né? Porque o dinheiro, ele é uma ferramenta. Né? O dinheiro, ele é uma ferramenta, ele é uma energia, e ele só potencializa quem eu sou. Se eu sou sim. generosa no pouco, eu vou ser generosa no muito. Se eu sou mesquinha no pouco, eu vou ser mesquinha no muito também, pode ter certeza, né? Sim. E aí também entra, me veio agora, né? Por exemplo, pessoas que o dinheiro não fica, que têm dificuldades financeiras, né, que não prosperam ou que não conseguem sair da questão das dívidas, é porque, como nós falamos antes da criança, né? A criança ainda está cobrando alguma coisa desse pai. Né? Tá cobrando, então, enquanto que você ainda está cobrando alguma coisa que você queria tanto ter recebido quando, né, na infância, ali a gente não diz de bens materiais, a gente diz de afeto, né, de várias situações, né? Acaba que também você não consegue sair desse ciclo. Enquanto que você não curar essa ferida, né? Enquanto que você não, como tu falou, tomar o pai e a mãe, né? E tomar o pai, né? Que a gente tá falando agora, do pai, tomar o pai não é como tu disse, né? E todo final de semana lá almoçar com ele, né? Porque a gente sabe que tem situações difíceis, né? E teve, né? As pessoas têm algumas situações mais complicadas com o pai, mas é aceitar tudo como foi, né? É acolher tudo como foi, né? Isso. Como tu disse antes, olhar para esse homem e ver ele como uma pessoa normal, comum, cheio de dores também, cheio de traumas e que não teve a possibilidade muitas vezes de estar olhando para isso, né? Sim, sim, Então, sim. isso também entra na questão de tomar esse pai, né? Reconhecer que esse homem te deu a vida, e que, apesar de tudo, ele te deu a vida. Claro, Que já sim. foi
Já Já foi foi uma muito. grande coisa. É, já foi muito, é. E aí, essa tua fala, eu pego esse gancho aí da tua fala, Simone, e ainda contribuo no seguinte, quando você diz assim, aceitar tudo como foi. Porque quando eu não aceito como foi, ou quando eu estou ali na cobrança, eu ainda estou excluindo. E lembra as 3 leis? A exclusão, o Uhum. pertencimento é uma delas, né? O excluir sempre vai dar um jeito de ser compensado. Então, se eu excluo muitas atitudes do meu pai, ou se eu julgo achando que ele teria que ter feito diferente, eu estou excluindo. E se eu estou excluindo, vai haver uma compensação, que normalmente, quando é pai, é no dinheiro, Sempre. É, normalmente é no dinheiro. né? É, claro, pode ser outras áreas da vida? Pode, mas na grande maioria das vezes é ligado ao masculino, é a questão de dinheiro, porque o dinheiro, ele é uma segurança para a gente. Sim, Né? O dinheiro ele traz uma força para a gente, não vamos negar isso, não vamos excluir, né, ou rejeitar o dinheiro, achando, ai, não, a gente precisa só ser, precisa estar só no ser. Não, a gente precisa também estar no ter, porque o mundo ele é físico, ele é material, a gente precisa disso, é sim. necessário, né? E aí, Simone, essa estrutura, né, essa estrutura interna que nós precisamos criar em relação ao nosso pai. Depois tu espia ali os comentários, porque eu aqui cegueta não enxergo nada. É, o pessoal ali que está participando lá, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, esteja à vontade. Estão ouvindo bem, tá tudo certo? Deixa ali nos comentários que a gente está de olho, tá? Participem, tirem suas dúvidas, aproveitem. Sim, sim, é porque é um assunto bem, bem rico mesmo. É um assunto bem rico, que quando a gente destrava nessa área, não tem como não fluir. Não tem como não fluir. E essa estrutura do pai, o quanto ela é importante e o quanto ela influencia na nossa autoconfiança, na nossa segurança, no senso de merecimento. Também. Né? E aí, claro, se eu estou aberta para o merecimento, eu estou aberta para tudo, inclusive para o dinheiro. Sim, Precisamos desmistificar essa questão do dinheiro, né? Precisamos olhar o dinheiro e a prosperidade como algo benéfico, né? Como algo sim, bom, né? E não só isso, a questão também do pai, né? Porque às vezes, o que que acontece, né, Simone? Às vezes, a infância, porque o que acontece na infância não fica na infância. não. Então, uma mentira. O que acontece na infância, nós levamos para a vida adulta. E às vezes ainda projetamos os nossos filhos. E eu vou falar isso porque eu sou mãe e eu sei o que eu estou falando, porque eu tive as minhas dinâmicas familiares também, né? Todo mundo tem. E aí, quando a gente cresce cheia de trauma, cheia de dor, a gente não consegue ver as coisas boas da vida. E aí a gente começa a olhar tudo negativamente e ainda achar um culpado para isso. Que Sim, com certeza, muitas das vezes é o pai. E aí a pessoa vai dizer, ah, mas o meu pai era realmente ausente. Meu pai era muito ausente. Sim, às vezes ele era realmente ausente, né? Só que a gente tem que entender que o pai é um ser humano comum com dores. E os homens, eles foram criados para não demonstrar a dor. Seu perfil, né? É o patriarcado, né? Então, é o perfil, né? Que eles educavam, né? As crianças. Onde menino não chora, onde menino... E aí aquele pai ficou contido na dor. E teve nós, e nos teve, né? Né? sim, Gerou e tal, e teve os filhos. E é claro que vai reproduzir, vai projetar em nós as dores deles. Até sim, porque, isso que eu trouxe antes, e isso é verdadeiro, biologicamente a gente é 50% pai e 50% mãe. E a gente traz nas nossas células algo chamado memória celular. E a gente traz a memória celular do nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô, nossa avó, e assim por diante. Então, por isso que tem uma fala, não sei se vocês todos já ouviram, mas tem uma fala que diz assim: quando você se cura, você cura toda a tua ancestralidade. Né? Essa fala se dá por causa disso, porque a gente está limpando as nossas memórias celulares e, em consequência, né, de alguma forma, limpa toda a cadeia, entende? sim.
Sim. Adri, vem uma pergunta aqui. Ah, Vamos lá. Como fica essa questão, né, mesmo estando tudo certo com o pai em relação ao dinheiro? O que tu tem ali dessa pergunta? Qual é o teu ponto de vista? Como fica a questão, né, mesmo estando tudo certo com o pai em relação ao dinheiro? não entendi a pergunta. Não entendi a pergunta. Eu acho que a pessoa quer dizer assim, como fica essa questão em relação ao dinheiro, mesmo a pessoa estando tudo com aparentemente tudo certo com o pai. Ah, foi aquilo que nós falamos antes. Lembra do pedestal? Então, se está tudo certo com o pai, o dinheiro tem que fluir. Se o dinheiro não está fluindo, por mais que a pessoa acredite que esteja certo com o pai dela, alguma coisa ainda não está, né? Quando eu começo idolatrar muito o meu pai, ou desculpar muito o meu pai, por exemplo, achar sempre uma justificação. Ah, o meu pai sei lá, meu pai é grosso, é um exemplo só, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ah, o meu pai é muito grosso comigo. Mas também ele tem motivo, né? Mas quando eu falo ele tem motivo, o meu avô também era grosso com ele. Quando eu começo a entrar nessa fala de toda hora desculpar o meu pai, justificar a atitude do meu pai, é porque eu ainda não aceitei a atitude dele. Porque quando eu aceito a atitude dele, eu simplesmente, o meu pai é grosso e isso é com ele. Tá Sim, entendendo? isso é coisa dele. Oi? Isso é coisa dele, né? Isso, é aceitar tudo como é. Então, eu sempre digo assim, gente, ó, para a gente saber se tá certo, tô me relacionando bem com meu pai, tá tudo certo com meu pai, tá, então o dinheiro tem que fluir. É sempre no efeito. A nossa professora de constelação, ela traz isso com muita clareza, né? Sim, Olhe nos efeitos. Se os efeitos não estão de acordo, é porque ainda tem alguma coisa entrelaçada, emaranhada. Né? E quando eu falo isso, por favor, me olhe com amor, tá? Né? Não é julgamento, nada. Mas se não está fluindo dinheiro, é porque com o pai, por mais que a gente ache que não está bom, tem alguma vírgula ainda que ainda não está. Porque senão o dinheiro iria fluir. e entra também a questão ali, né, das lealdades, né? Por exemplo, se o meu pai não teve dinheiro, eu também não vou ter. Sim, Isso é inconsciente, né? A escassez. Se o meu pai teve problemas financeiros, eu também vou ter, verdade isso. né? Eu vou Uhum. sofrer no lugar do meu pai, Uhum. né? Então porque e aí entra a questão que tu falou do merecimento, né? Se o meu pai não teve, eu também não mereço ter. Uhum. Sim, Se o sim. meu pai não teve dinheiro, se o meu pai não teve sucesso, eu também não mereço ter. Então a gente fica nisso no inconsciente e a gente se auto-sabota, né? Aí, como tu falou, a Muito. gente procrastina, a gente não consegue concluir os projetos porque a gente tem medo, né? Um medo inconsciente de sobressair sobre o nosso pai. É. Mas o que, na verdade, ele quer é que a gente vá para a vida e faça uma coisa boa com essa vida que ele deu e que seja próspero, né? Não repita o mesmo, né? É. Eu não lembro qual foi, agora eu não vou, se eu falar, eu vou mentir, tá? Eu não lembro qual foi o livro que eu li do Bert, onde ele trazia uma fala assim, ó, que, que filhos, quando nós não avançamos na vida, é uma forma de se vingar dos pais, de forma inconsciente. Uhum, Por quê? Porque quando nós olhamos para os nossos filhos, né, quem é mãe e pai, né, nesse caso, quando nós olhamos para os nossos filhos e vemos que os nossos filhos estão prosperando, isso nos enche, né? É como se a gente olhasse para a gente e pensasse assim, nossa, é, deu certo o projeto, entende? A gente fez sim, certo. E quando a gente olha para o nosso filho e vê que ele não está prosperando, que ele não está evoluindo, é como para a gente é uma dor. E é nessa dor que eu digo que o filho faz isso para se vingar dos pais de forma inconsciente. Tudo que a gente está trazendo aqui não é nada proposital. É tudo de forma inconsciente, essas dinâmicas. Que às vezes a sim, gente nem percebe que está vivendo. sim. Tem uma outra colocação aqui, que a Vivi colocou ali. Obrigada, Vivi, pela participação ali, pela Linda. presença. Ela falou assim: isso é bem interessante. Por muito tempo achei meu pai perfeito e eu também queria ser perfeita. Só Uhum. consegui tomar o pai, o masculino em mim, quando reconheci que ele é um homem comum. É isso Lindo. mesmo. Nossa, que processo lindo de cura.
Porque é bem isso mesmo. E tu sabe, né, para quem está ouvindo e para você, Simone, você sabe que isso traz uma leveza para a pessoa, né? Essa cura, ela traz uma leveza, ela traz uma, uma abertura. Uma abertura para a vida, assim. Não, agora eu posso ir tranquila, né? Mais ou menos uma fala desse jeito, entende o que eu falo? Sim. Né? E muitas vezes. Desculpa, a gente se Pode falar. empolga um pouquinho. E, muitas vezes é isso, né? A gente quer a perfeição e aí pelo fato de querer a perfeição a gente não avança. Isso. Até tem Tem uma fala, né? É melhor feito do que perfeito, né? Sim. É, Então, tem mais uma perguntinha aí. uhum, pode perguntar. O que seria ser muito generosa ou mesquinha? A Gisele está perguntando. Muito obrigada, Gisele, pela presença, pela participação. Sim, obrigada. Então, não tem uma fala exata para isso, né? Não tem uma fala exata para isso. Mas é nas posturas. Então, vamos lá. Eu vou trazer nos exemplos. Eu tenho lá sei lá, eu tenho lá um tanto de roupa que eu tirei do meu guarda-roupa, por exemplo. E esse tanto de roupa eu posso vender num brechó, é claro que pode, e eu posso doar. E aí eu acabo, mesmo sabendo que algumas coisas eu poderia doar, mesmo assim eu vou vender tudo. Porque o meu foco é 100% no dinheiro. Então, de novo, entra a questão do equilíbrio. Nós precisamos sentir em nós, é Gisele, né? Gisele, nós precisamos sentir em nós, Gisele, o que que é para mim, Gisele, o que que é ser generosa e o que que é ser mesquinha. Você precisa sentir isso em você, né? Porque às vezes, para mim, é até um ponto, né? Até aqui eu, Adriana, me sinto generosa. Daqui para cima eu não me sinto mais tão generosa assim. Eu me sinto mesquinha. Entende o que eu falo? Então, é no sentir. Não há uma resposta gramatical ou algo de livro para mim te falar isso. É no teu sentir. Até onde para ti é bom ou até onde para ti é viável ou compensa ou é interessante ou é bom ser generosa. Entende? Então é você com você mesmo, uma autoconsciência mesmo. Entende? Não sei se eu Sim. me fiz entender aí, depois tu me diz, Gisele, se não me entendeu, vamos lá, vamos conversar mais um pouco. Coloquem aí no chat que a gente vai respondendo. Essa questão é muito. Né, as pessoas ficam, às vezes, na dúvida, né? Às vezes as pessoas pensam que tem que para ser generosa, tem que estar o tempo todo doando, tem que estar todo o tempo se doando, né? Salvando. Isso, E aí a gente tem que tomar cuidado um pouco para não sair, né, do nosso lugar ali, porque, né, de se tornar uma salvadora em vez de estar ajudando, a gente às vezes acaba atrapalhando, né? isso. Ai, agora tu me fugiu o que eu ia te dizer, complementar, agora não lembro, mas tá tudo bem. E aí, voltando ali, né, Simone, no nosso tema, na questão da prosperidade e dinheiro, né, que vem do pai, a gente também pode entender que o pai, ele é. Quando a gente não está conectado com o nosso pai, é como se nós estivéssemos como se a raiz da coragem em nós tivesse cortada. Entende? E para tudo na vida, para tudo, isso é 100%, desde a infância, desde bebê, precisa de coragem. E aí eu vou Sim, trazer de novo na metáfora, vamos lá. Uma criança bem bebezinha, ela só existe. Ela não precisa falar nada para te agradar, ela não precisa fazer nada para te agradar, só o fato de ela existir, ela já é suficiente, né? E aí nós, quando crescemos, começamos a receber um monte de não, um monte de orientação, um monte de crítica, e a gente começa a criar um desvalor em nós. Isso é verdadeiro, né? E essa mesma criança,
quando ela não está recebendo esses não, quando ela não está recebendo toda essa orientação de educação, que na verdade é necessário, né? Não dá para deixar ser livre, a gente precisa orientar, né? O que acontece? Ela começa, para tudo que ela vai fazer, ela tem coragem. Pode ver uma criança, ela começa a andar, ela dá uns passos, ela cai, ela levanta e continua. Ela levanta e continua. Isso é coragem, né? Isso é coragem. Só que quando a gente começa a crescer e receber os nãos da vida, essa coragem começa a baixar na gente, começa a diminuir na gente. E aí a gente perde essa raiz da coragem que vem do pai. Essa raiz da coragem, ela vem do pai. Né? A mãe, ela incentiva, a mãe vai ajudar a andar, a mãe vai fazer tudo isso. Mas a coragem, ela vem do pai. Eu acho que até cabe ali, tem uma pergunta que a Bruna fez, viu, Adria? A Bruna fez uma pergunta. Obrigada, Bruna, pela participação, pela presença. Obrigada. Então, ela falou assim, pai é para fora, mas pai faz o dinheiro e mãe segura perante a visão sistêmica, né? É que na questão... tu entendeu a pergunta? Não, pode repetir? Pai é para fora, mas Uhum. pai faz o dinheiro e mãe segura perante a visão sistêmica. Então, a Bruna tá fazendo essa colocação, né, que a gente do que a gente tá falando em relação aqui ao pai, né, em Sim, o relação pai é a externo. dinheiro. É que a questão na constelação familiar, né, na dinâmica familiar, a mãe é vista como a segurança, né, a questão de segurança e acolhimento, né? Sim. Uhum. Ela nos dá a segurança, o acolhimento, enquanto o pai ele é associado à ação para o mundo, né? Sim. Então, na visão sistêmica, né? Então, isso Mas inclui mas a mãe, do financeiro. isso, mas a mãe é segurança, sim, mas a segurança na questão afetiva. Sim, do acolhimento, né? Como eu Isso coloquei, a mesmo. questão do acolhimento. Isso. E o pai, a segurança na questão da ação, do É, fazer. é. A Isso mãe é do mesmo. acolhimento, daquele lado, né, do cuidado, Isso. e o pai é da ação do fazer ali, inclusive de levar, né, pro dinheiro, pro mundo, né? Ensinar Uhum. a criança a ir pro mundo, o filho ir pro Sim, mundo. sim. E aí, né, Simone, como que a gente pode entender que a gente está em desconexão com o nosso pai, né? Como eu falei antes, pelo resultado, né? Pelo efeito, né? Pelo efeito. Só que também há outras maneiras de ver isso, né? E aí eu quero trazer um caso bem rapidamente, sim, bem interessante para ver o que é a desconexão com o pai. Isso é real, isso eu atendi aqui na clínica mesmo, onde a pessoa veio procurar uma constelação, era uma mulher muito bem sucedida, com um cargo de gerência assim, muito considerável, um salário assim que hoje em dia está bem difícil, então um salário bem significativo mesmo. Só que isso acontecia com ela, o dinheiro vinha com facilidade, mas também do jeito que vinha com facilidade, ia embora com facilidade, só nas coisas ruins. Só nas doenças, só nas desgraças, só nas coisas ruins mesmo. Durante a constelação, o que apareceu no campo dela? O pai realmente, na infância, traía essa mãe. E ela tomou o lugar desse pai. Ela não tomou o pai, ela tomou o lugar do pai, querendo salvar a mãe. Ela se colocou numa postura de que ela ia proteger aquela mãe. E o resultado é que ela não conseguia se relacionar com ninguém, claro, porque do lado dela já tinha alguém. Então Sim. ninguém ia se aproximar dela, porque aquele lugar de companheiro já estava preenchido pela mãe, né? Entende? Isso era um ponto. E o outro ponto é, se ela ficasse com o dinheiro, porque daí o que mostrou ali? Conforme ela foi crescendo, esse pai, claro, foi mudando, tudo mais, e foi dando atenção para ela. E aí é uma forma de, se eu ficar com o dinheiro, se eu prosperar de verdade, o meu pai tira os olhos de mim. E Uhum. ele já tirou os olhos da minha mãe. Sim. Entende? É uma forma de amarrar o pai mesmo. Né? De forma inconsciente. Totalmente inconsciente. Tanto que
né? Quando a luz veio, assim, quando a verdade apareceu, foi muito transformador, né? E realmente, e hoje pergunta como ela tá. Maravilhosamente bem financeiramente. Inclusive, ela até me mandou uma mensagem semana passada. Então, assim, fluiu muito, muito. Por quê? Porque ela deixou para trás, tomou o lugar dela de filha. Então, repito essa frase, porque essa frase é importante. Quando nós estamos no nosso lugar, nós temos força. Sim. E para ficar um pouco, né, mais claro, assim, para as pessoas perceberem também, né, a questão de como saber se o pai não tá, né, se não tá com essa questão, relação boa com o pai, né, não tomou o pai, tem essas questões, né, como tu tá falando já antes também, né, então para as pessoas começarem a se observar, né, quando elas constantemente se auto-sabotam, né, quando de repente, quando todas as coisas, a vida começa a fluir, mas de repente algo inexplicável acontece e tudo começa a dar errado e você desiste. Né? Quando você fica com medo de crescer e se destacar, você quer muito, mas tem medo, um medo inexplicável disso acontecer. Culpa, sente-se culpado em ganhar dinheiro, É. né? Uhum. Dificuldade de colocar limites. Quantas pessoas não têm dificuldade de colocar limite nos outros? Deixa Muito. colocarem, ficarem dizendo o que você tem que fazer, onde, o que você deve fazer, aonde você deve ir. Não estou dizendo aqui que a gente não pode ouvir o conselho dos outros, né? Mas você impor limites porque tem pessoas que extrapolam, né? É, é. Então, assim, isso são algumas questões, né, que as pessoas podem começar a se observar, né? É. Desses padrões que se repetem, né? Relacionamentos problemáticos, né? Principalmente com homens, autoridade com homens, né? Tem mulheres que têm dificuldade de receber ordens de homens. Isso tudo são alguns padrões que a gente pode observar na nossa vida, né? Que já acende um alertazinho para a questão do relacionamento com o pai, como está essa Culpa. relação com o pai. Nossa, bem colocado, Simone. Bem colocado. Isso é muito real. Muito. São dinâmicas, né? Inconscientes. Né? Inconscientes. É, deixa eu ver aqui. O que mais que a gente vai trazer aqui para. Então, olha, é, a desconexão, né? Que eu trouxe o exemplo. Então, observar, né? Tudo isso que tu falou ali faz total sentido, né? Olhar a questão da mágoa, a questão do julgamento, a questão da cobrança, tudo isso vai bloquear. Não tem como isso fluir. Isso vai bloquear a tua vida financeira e para resgatar isso é só olhando para a questão paterna. Né? É Sim. um passo muito fundamental. Achei interessante o que tu trouxe ali, Simone, nos padrões repetitivos, né? Eles denunciam mesmo. E esses padrões repetitivos, eles podem ser até como você trouxe antes por fidelidade, né? Sim. Porque isso é muito, muito comum. É, se o meu pai se o meu pai conseguiu até esse teto financeiro, eu consigo até esse teto financeiro também. A gente se impõe limites, né? É, muito, muito. E a culpa, né? A culpa de prosperar em relação aos pais é muito grande. Sim. As pessoas, elas não se permitem a, a se, se a prosperar mais que os pais. É como É, se fosse um pecado. sim. Quando a gente, quando tá nessa situação, né, como a gente já colocou antes, quando tá nessa questão de que não consegue prosperar porque não consegue dar conta da culpa, né, dessa culpa, é porque ainda a pessoa, ainda a gente tá na criança, né? Porque Sim. o adulto dá conta da culpa, É, né? O adulto dá conta dessa culpa, né? Então ele consegue lidar melhor com isso do que se você está no seu estado de ainda daquela criança ali, né, pedindo para ser vista de alguma maneira. sim, 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 sim. Isso é real. E aí algo que também que a gente precisa falar, né? Que a prosperidade, o dinheiro, além dessa conexão com o pai, que é muito importante, a gente tem que entender que não dá para a gente ficar só naquela postura de a prosperidade ela vem através do amor, através do pensamento positivo, através, né? Tudo isso, a vibração, pensamento positivo, reconexão com o pai, tudo isso é verdadeiro e é importante. Mas se não tiver ação,
não adianta nada. Então, a ação, como a palavra orar, né? Orar é o quê? Orar, o rezar mesmo, mas a ação, orar, são, né? Porque Sim. senão não acontece a dança, não acontece o equilíbrio, né? Isso é muito importante. É, E então. honrar o pai, né? Aquilo que a gente estava falando antes, eu quero concluir, porque me veio aqui. Honrar o pai é eu ficar no meu lugar de filha. É introjetar o pai, que é aquilo tudo que já foi falado, mas é eu me fixar no lugar de filha. É eu me posicionar nesse lugar. Me posicionar no lugar de filha não quer dizer eu ir para criança. Né? Isso a gente tem que deixar bem claro. Porque às vezes a gente. Ah, eu vou ficar no meu lugar de filha. Aí eu vou lá para a postura de criança. Daí também não funciona. É Não. ficar no meu lugar de filha como adulto. Até porque criança não faz dinheiro, quem faz dinheiro é adulto, né? Sim, verdade. Quem faz dinheiro é adulto. É. É complexo, né? Mas é totalmente real. Sim. Né? É como a gente falou, né? Quando pra gente tomar esse lugar de filho, tomar o seu lugar, né? Ficar no seu lugar dentro do teu sistema, né? Então, no caso ali do pai. O pai que veio primeiro, o pai é o grande, eu sou o filho, veio depois, eu sou o pequeno. É ter essa questão de tomar, né, o pai e a mãe. Então, essa, como a gente já falou, né, reforçando essa reconciliação, né, não significa concordar com tudo que ele fez, mas Sim, reconhecer, né, que ele é teu pai. Com os problemas dele, ele é teu pai, né? Se é, ele foi agressivo, se ele foi ausente, se ele foi negligente, né? Mas ele é teu pai. é, Ele te deu o maior presente que é a vida. É você estar aqui nesse mundo, né? Podendo ter N oportunidades, né? E aí, quando a gente diz, né, para esse pai, a gente diz para a gente internamente, né? Você é meu pai, eu tomo a vida que veio de você, as coisas começam a se organizar, né? isso, A isso. É, segurança, aí, né? Você começa a se sentir mais seguro, mais fortalecido para fazer as ações, né? Tomar as ações. sim, 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 sim. É, e aí, já, a gente falou, né, é desconexão, tô desconectado do pai, né, se reconectar com o pai e tal e tal. E aí vocês podem perguntar assim, ah, tá, mas o que que eu vou fazer para me reconectar com o meu pai, né, com esse masculino, né? É, a maneira que eu enxergo, tá? Depois tu traz aí o teu ponto de vista. A maneira que eu enxergo. Primeiro de tudo, é eu ficar no meu lugar. É eu enxergar o meu pai com os meus olhos. Olhar para minha mãe e dizer: Olha, mãe, eu sinto muito que tu viveu com esse homem, mas ele é o teu homem. Para mim, ele é o meu pai. Sim, Entende? Porque nós, né, e eu falo isso porque eu vivenciei isso, e isso eu realmente, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, porque eu trabalhei muito isso na terapia para que eu curasse isso, e graças a Deus eu, né, trabalhei muito e realmente curei, de conseguir reconhecer que aquele homem foi o pai certo para as minhas filhas, sim, né, e senti muito que eu passei uma visão distorcida do pai delas, que realmente ele é, né, passei uma visão distorcida para as minhas filhas. E agora, claro, tudo tem um preço, a gente paga um preço alto pelos erros da gente, mas é aprendizado para a vida. Né? O importante é sim. conseguir corrigir isso. Então, o primeiro passo é o filho olhar para o pai com os olhos de filho. Deixa que a mãe dá conta da Sim, dor dela. Né? a mãe dá Em conta. consequência disso, Simone, eu fico no meu lugar. Porque se eu olho o meu pai com os olhos de filho, eu vou ficar no meu lugar de filho. Sim, Né? Não tem como não ficar. Isso é o segundo ponto. E o terceiro ponto é terapia. É olhar para a dor e curar a dor. Seja autoterapia ou terapia com outra pessoa. sim. Né? Então, esses três pilares são fundamentais para que eu consiga me reconectar com o meu pai e ficar de braços abertos para o dinheiro e para a prosperidade, Para a vida, né? Para a fluidez da vida, né? para a fluidez da vida. Isso mesmo, isso E, um, mesmo. e uma coisa que a gente pode começar nessa questão de olhar o pai com nossos olhos e começar, né, a aceitar o nosso pai e acolher, é começar pelo julgamento, né?
parar de julgar as atitudes dele. É. É parar de julgar o que foi, o como é, e, e olhar de uma maneira diferente, né? Isso mesmo, isso mesmo. E aí, então, né, diante de tudo isso, a gente já está bem com o tempo estourado aqui, eu acho, né, Simone? Não? 8h20. Ah, legal, 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 legal. Se programou mais ou menos por 1 hora, né? Aham, aham. E aí, né, diante de tudo isso, esse é um assunto bem mais extenso, aí a gente tentou lapidar o máximo que deu, né? Mas se vocês tiverem interesse em saber mais, eu sou parapsicóloga, eu trabalho, sou consteladora familiar, eu tenho um grupo de constelação, a gente faz constelação toda quinta-feira a cada 15 dias. Então, se vocês quiserem participar, manda lá no direct para participar, porque quando tu vai para uma constelação em grupo, de alguma forma reverbera em você. Sempre vai reverberar, né? Eu nunca vou para uma constelação de graça. Não. Sempre reverbera, o campo sempre reverbera em você. Então é muito interessante a constelação em grupo. Então, se vocês tiverem interesse, né, chama lá no direct que eu mando o link do grupo para vocês conhecerem, participarem e tudo mais. Né, Simone? Isso a constelação em grupo é bem interessante mesmo, né? Bem interessante. Então, né, como a Adriana falou, né, se você quiser olhar para isso, né, curar essas questões, né, você assumir que você tem algum problema com seu pai já é o primeiro passo, né? Você assumir que alguma coisa não está certa, buscar ajuda já é o primeiro passo para a cura, né? Para você começar a olhar para isso, né? Então, se esse tema do pai, da prosperidade, do sucesso, né, tocou alguma coisa ali dentro de você, né? Eu te convido a olhar para isso, né? Com mais profundidade. E aí eu vou falar para vocês que eu também sou terapeuta, né? Eu atendo com constelação familiar, né? Tanto online como presencial. Eu trabalho com os bonecos, ainda não trabalho com um grupo, mas isso é um projeto para o futuro, né? E aí eu posso também estar te ajudando nesse processo, né, de reconexão com esse pai, reconexão com a vida, né, liberar esse fluxo da vida a partir da constelação, né? Eu trabalho com outras terapias, assim como a Adriana também, mas como a gente estuda muito isso, a gente Muito, entende muito. a constelação, nesse sentido, ela é a terapia, assim, que mais, né, tem ali a questão do resultado, né, Isso, resultado, isso mesmo. do E é um resultado, resultado rápido, né? É sim, claro que a gente faz a constelação, a pessoa viu tudo aquilo, tem a bagagem e a parte dela para ser feita também, é óbvio, né? sim, Mas o sim, resultado é muito mais rápido. É. sim, muito mais rápido, né? Uhum. E então, também, se tiver interesse, chama lá no direct, né, que a gente está Estamos à disposição, né, Simone? para ajudar a guiar vocês nesse caminho, né, de cura, de prosperidade, né? Porque, como a nossa professora Margarete, né, fala, o universo é abundante, todo mundo tem direito a acessar essa abundância. É verdade, é verdade. Então é isso. Fiquem todos muito bem. Espero de verdade, eu e a Simone esperamos que a gente tenha contribuído de alguma forma, né, com vocês. E qualquer coisa, chama a gente lá no direct, tá bom? E se ficou alguma dúvida, alguma coisa também, tiver alguma pergunta, podem mandar lá também, né, lá no direct lá no Instagram, que a gente vai respondendo com todo carinho com vocês, né? E quem quiser se aprofundar, agenda uma constelação que aí você vai conseguir ver, né, Muita coisa, né? com profundidade tudo isso, né? Verdade. E elas Beijo sempre são grande bem para todo mundo. surpreendentes. Oi? Elas são sempre bem surpreendentes, né? Ah, verdade, 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 verdade. É muito lindo, é um processo muito lindo. Legal. Então tá, boa noite, Simone. Boa noite, Adri, boa noite a todos. Boa Obrigado noite por a todos. estar aqui, né, nos acompanhando. Espero que, né, a gente espera que tenha clareado um pouco mais esse tema para vocês e que, né, tenha feito sentido, né, tocado o coração de vocês. Um ótimo final de semana e até uma próxima, né? Um beijo. Até mais. Beijo, até, Tchau, tchau. tchau.